Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Luz acesa, histórias dá medo. Oi, gente, cheguei. E eu cheguei para mais uma história do quadro Luz Acesa. E hoje eu vou contar para vocês a história do Lindomar. Então vamos lá. Vamos de história. O Lindomar, ele é vigia num estacionamento. Ele entra às 10 da noite e sai às 6 da manhã. Ele é vigia desse estacionamento, é um prédio de estacionamento, é só um prédio para isso, assim, né? Os carros vão lá, param, tem gente que paga por mês, tem gente que paga, sei lá, vai em algum lugar ali, paga por hora, enfim. E como tem esses mensalistas, então precisa ter sempre alguém. Então ele é o vigia que faz a ronda e tem os trabalhadores das guaritas. Então se alguém precisar entrar depois da meia-noite e tal, essas coisas. E é um estacionamento grande, um estacionamento que tá aí numa grande metrópole e tal, e de gente de um pouco mais de grana, enfim. E aí o seu Lindomar ali, no trabalho dele, ele já tá nesse trabalho há 6 anos. E tudo isso que acontece desde que ele entrou. Logo que ele entrou para trabalhar nesse estacionamento, ele estava fazendo uma ronda. Era mais ou menos 1h da manhã, quando ele passou por um carro e dentro do carro tinha uma mulher chorando muito. E aí ele pensou... Ai, meu Deus, como é que eu faço agora, né? Porque essas mulheres assim meio ricas, se eu chegar perto do carro ela pode assustar, sei lá, né? Só que ela tava chorando muito e ele não conseguia ver o rosto dessa mulher. Ele tinha uma lanterna, ele pensou em apitar. Todos lá têm apito, em apitar e, assim, ir com a lanterna ligada para ela não assustar e ver que era alguém chegando, né? Então ele apitou um pouco longe, também para não apitar, né, na orelha da mulher, e foi chegando com a lanterna. Quando ele chegou e ele falou, senhora, o vidro estava fechado. Mas ele falou, não vou bater no vidro. Porque é falta de educação, enfim. Ele tinha recebido lá, tipo, um manual, né, de regras. Que ele falou, senhora. Que ela virou, a mulher não tinha rosto. E aí ele assustou, assim, pulou para trás e caiu sentado no chão. E aí sentado ele ficou um tempo, quando ele levantou, que ele olhou dentro do carro, a mulher não estava mais lá. E aí ele saiu correndo, ele estava há muito pouco tempo, né? E aí ele falou, não vou falar nada pra ninguém. Só que de tempos em tempos, ele via essa mulher chorando no estacionamento. Até que ele comentou com outro rapaz, que também trabalha lá até hoje. E o rapaz falou, não liga não, ela sempre aparece. E se você ficar com medo, ela fica andando atrás de você. E aí o Lindomar, que já tava morrendo de medo, ele falou, bom, agora lascou, né? Só que ela nunca andou atrás dele, mas ela aparece às vezes chorando em carros aleatórios dentro do carro e ela não
não tem rosto. E tá sempre de roupa preta, mas como se fosse de uma outra época, o Lindomar diz. Que assim, ela destoa dos carros, né? E tá sempre chorando, e o choro é assustador. Ele diz que nesse estacionamento tem muito vulto. Às vezes as pessoas reclamam, né? Deixam o carro lá e fazem reclamações do tipo: eu tava saindo do carro e eu fui empurrada, não deu tempo de eu ver quem era. E aí vão ver nas câmeras e você vê a pessoa dando tranco e ninguém empurrando. E aí eles mostram pra pessoa: olha, ninguém te empurrou e tal, mas todo mundo sabe que, tipo, é alguma coisa que tem nesse estacionamento que faz essas coisas. Então, ele já viu essa mulher chorando, ele já viu vários vultos, são 6 andares de estacionamento, então tem elevador. Ele já pegou o elevador uma vez com um homem, e assim, falou boa noite, não ficou encarando e tal. E quando ele desceu, que ele desceu no térreo, não tinha mais pra onde ir, ele esperou pro homem passar na frente dele, e o homem saiu do elevador, e quando ele foi sair também, o homem desapareceu na frente dele. Agora, a única vez que o seu Lindomar disse que ficou apavorado e pediu saída para ir embora, naquele dia, não pediu as contas, né? Mas pediu pro chefe liberar ele e tal, que ele estava apavorado. Ele chegou um dia para fazer a ronda, não era meia-noite, ele disse, então ainda tinha bastante carro. Porque assim, né? Durante a madrugada não fica tanto carro. E ele estava fazendo a ronda que ele faz. Essa é uma ronda a pé, né? Então até daria para fazer de moto, mas enfim, eles fazem a ronda a pé. E conforme ele foi passando pelos carros, ele viu alguma coisa passando por debaixo dos carros, assim. Ele falou: meu Deus, algum cachorro, algum gatinho por aqui. E abaixou para chamar, fazer ps, 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 gatinho, sabe? E conforme ele abaixou para ver se era cachorro ou gato, a gente tá falando de um estacionamento aceso, né, com luzes acesas, só que não fica tão claro, né, que já é noite, enfim, num prédio. E aí, com muita sombra embaixo dos carros, ele não conseguia ver, mas ele via que tinha alguma coisa andando. Aí ele foi indo, né, pela lateral dos carros, assim, em pé, né, andando rápido. Quando ele chegou, que ele achou que, né, que tinha visto esse cachorro, esse gato, naquele ponto que ele abaixou, era um homem totalmente assim, como é que eu vou dizer? Braços e pernas assim, meio fora de esquadro. Ele falou que, assim, pensa num homem rastejando, mas ele parecia uma aranha. Mas não era uma aranha, ele não tinha um aspecto de aranha, mas braços e pernas como uma aranha anda. Não sei se dá pra entender, tipo, com o braço meio aberto, assim, andando pelo chão. E aí, quando essa coisa viu o seu Lindomar, ela veio correndo atrás dele. E aí, ou ele descia tem a escada, tem o elevador e tem a rampa que sobem os carros. E ele desceu correndo pela rampa. No tempo que ele olhou para trás, ele viu que essa criatura estava correndo atrás dele. Meio de 4, assim, né? E ele desceu 2 lances de rampa e tropeçou. E aí ele rolou e se machucou. E aí ele pediu saída, né? Essa criatura, só um outro rapaz já tinha visto. E esse outro rapaz tinha pedido as contas. Depois desse dia, ele passou a fazer a ronda com a Bíblia. Você é lindo. Se acontece alguma coisa, dá com a Bíblia nos outros, né? E aí depois ele falou que ele parou de andar com a Bíblia, porque primeiro que faz peso, né? Pra você ficar toda hora fazendo a ronda. E segundo que não adiantava, gente. Não adiantava. Então este lugar, este estacionamento é assim. É assombrado. Ele disse que ele já
perguntou para Deus e o mundo se tinha alguma coisa naquele prédio antes, mas ninguém sabe de nada. Só que tem coisa lá, né? Porque vira e mexe aparece alguma assombração e não é só ele que vê. Vários outros funcionários e também clientes já viram. Então é do lugar, né? Provavelmente quem para o carro lá e tá escutando essa história agora sabe onde é. Eu queria muito falar a cidade, mas não vou falar. Mas é meio famosinho assim por ser assombrado. Então é isso, gente, essa história do Seu Lindomar. Ele agora já meio que acostumou. Vez ou outra acontece alguma coisa mais forte assim. Mas ele diz que é um trabalho sossegado, então ele continua lá. Oi, Ideia. Oi, Não Inviabilizers. Seu Lindomar guerreiro de achar que esse lugar é tranquilo pra trabalhar. Porque, nossa, complicado tá lá e você não saber quando que vai aparecer um espírito chorando ou andando que nem uma aranha. Gente, loucura. Eu ainda mais ficaria pensando, a gente vê várias histórias aqui do Luz Acesa que o espírito acaba grudando na pessoa e seguindo ela além do local que eles se encontraram pela primeira vez, né? Ia ficar com essa noia de ficar com o encosto e não continuaria caso pudesse sair desse trabalho. Mas Seu Lindomar tá de boa, então tranquilo, só se proteger espiritualmente e fica tudo certo. Um beijo. Oi, Ideia. Oi, Não Inviabilizers. Aqui é a Juliana de VH. Eu acho curioso como que tem mais de uma pessoa, às vezes mais de duas, que vê a mesma coisa, né? Nos mesmos lugares. E parece que essas coisas existem mesmo, né? Só que, felizmente, nem todo mundo consegue enxergar, né? E Lindomar me parece, assim, que já tá bem resolvido aí, né? Não tem muita escolha, vai ficar no serviço mesmo, mas tá lidando bem com a situação. Então, tá de parabéns. Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Luz Acesa é um quadro do canal Não Inviabilize.